A Jéssica Cruz, ela está conosco ao vivo, ela fala do INSS sobre esses assuntos, as perícias, com a pandemia, houve um atraso no atendimento, vamos aqui conversar com ela. É compreensível esse atraso, é compreensível essa adaptação em função da pandemia, mas o que se pode fazer, afinal, com relação a esses atrasos? Jéssica, por gentileza. Oi, Sérgio. Pois é, olha, cada caso é um caso, né? Eu cheguei aqui e já fui logo questionando a respeito da situação do Flávio Bonfim, que é essa criança, o pai fala aí, né, que desde dezembro de 2019 ainda que eles esperam por uma resposta, deram entrada para receber esse benefício. E a gente, inclusive, tem alguma resposta em relação a isso, que eu já vou conversar aqui com o Raimundo Brito, ele que é gerente do INSS, gerente executivo do INSS, para falar sobre a situação dessa criança. Já te perguntei, pedindo a resposta, recebemos o clamor. Qual a situação dessa criança, que é bem semelhante também à de muitos brasileiros e sergipanos que estão nessa fila, aguardam uma resposta? Boa tarde. Boa tarde, Cocino, né? Realmente, veja, um dos serviços do INSS que ficou bastante prejudicado em virtude da pandemia foi justamente o BPC, né? Por que o BPC? Ele necessita de duas avaliações, uma avaliação social e uma avaliação médica, que elas são feitas com a presença do segurado e do servidor do INSS. Infelizmente, depois de março, né, a gente teve que suspender todo o atendimento presencial e só retornou depois do mês de setembro, né, quando a gente retornou com a perícia médica e também a avaliação social. Nós retornamos a partir do dia 14 de setembro e aí sim a gente começou a trabalhar aqueles quase 2.500 benefícios de BPC que estavam parados. E o caso desse rapaz aí, desse menino aí, realmente ele deu entrada em 2019, mas só depois que a gente voltou a ter o atendimento presencial que o processo dele começou a andar. E observando aqui no sistema, a última atualização que foi feita quando ele entregou a documentação foi agora no dia 17 de novembro, né, de 2020, e o segurado, o servidor, ainda está dentro do prazo para avaliar a documentação que ele entregou, para ver se aquela documentação realmente está correta, e aí depois encaminhar para o serviço social para fazer a avaliação social dele e depois a avaliação médica. Esse tempo-resposta é de 45 dias, é isso? O servidor tem, né, depois do cumprimento da exigência, né, um prazo de até 45 dias para poder dar essa resposta, né, analisar o documento. Inclusive, observei, o processo dele já está com o servidor encarregado para fazer a análise, né, o processo dele já saiu de exigência e está em pendência. Quando está em pendência, o servidor do INSS olha, tem conhecimento, se está em pendente, é ele que está pendente agora, ele vai analisar e, estando tudo ok, o processo é encaminhado para o serviço social para que possa esse segurado ser convocado para fazer a avaliação social e, posteriormente, a avaliação médica. Agora, o que o cidadão tem que ficar atento, no geral, esses que deram entrada no ano passado ao benefício de prestação continuada, é o prazo, né? Tem um prazo para ele atender esse chamado que começou lá em setembro? Veja, como eu disse aqui no início, são quase 2.500, né, segurados do BPC, né, e o Serviço Social, depois do dia 14 de setembro, eles se preocuparam, a equipe aqui do INSS, em catalogar um por um, ver o número do telefone, liga para a pessoa e aí marca a avaliação social. E tem muitos daqueles que não deixou o número do telefone, né? Muitos moram em povoado, não tem acesso à internet para ver a situação. O que é que eu oriento? Então ele busque, né, junto ao CRAS, que a equipe do INSS aqui, do Serviço Social, eles têm uma rede interligada com todos os CRAS, né? Então ele busque também o CRAS para ver a situação dele e dizer, olha, está exigência, veja aí, porque aí existe o contato da assistência social do INSS com as pessoas encarregadas pelo CRAS e a gente vai solucionando os problemas. Desses 2.000 e quase 2.500, quase 600 processos já foram analisados e já foram concluídos nesse sistema, né? Os assistentes sociais entrando em contato com os segurados e convocando, marcando o dia para avaliação social e quando faz a avaliação social é marcado também o dia da avaliação médica. A avaliação médica, perícia, isso só é feito aqui em Aracaju, né? Mas as outras agências funcionam normalmente com os atendimentos, outros serviços? Sim, todas as nossas agências elas estão funcionando, né? Apenas 3 que não tem o atendimento presencial, né, que é a de Capela, Itabaiana e Tobias Barreto. Infelizmente, nós estamos com todos esses servidores no grupo de risco,
Isso não quer dizer que elas estão fechadas. Os servidores estão trabalhando internamente, né? Eles estão atendendo, fazendo análise de benefício, né? Inclusive até, por exemplo, esse processo de um LOAS, ele pode ir para uma dessas agências que está lá fechado o atendimento, mas o segurado, o servidor está lá e pode avaliar a documentação para ver se está correta, para que possa ser encaminhado para o serviço social fazer a avaliação médica ou social. Raimundo, muito obrigada pelas informações, inclusive informações para o pai do Flávio, né? Flávio Bonfim, se eu não me engano. Será que eu esqueci o nome dessa criança? Mas o importante é que esse pai, a família, os responsáveis fiquem atentos, porque tem um prazo de 45 dias, não é isso? Para que o INSS dê resposta com relação a esse requerimento. É isso, Raimundo? Depois que ele cumpriu a diligência, que ele cumpriu lá no dia 17 de novembro, né? O processo está agora à disposição do servidor do INSS para que ele possa analisar a documentação, estando ok, ele vai ser submetido à avaliação social e depois à avaliação médica. Ok, muito obrigada. É isso, Sérgio. Jéssica, assisti vocês atentamente, obrigado ao Raimundo, e você está absolutamente correta. Flávio, filho, Marcos, pai. Muito obrigado a vocês. E eu sempre tenho a nítida impressão que há um grande sofrimento no que se relaciona ao INSS. Já observou isso? É um processo de sofrimento. E eu não estou, claro, não estou responsabilizando e culpando os gestores do INSS. É tudo tão confuso, é tudo tão sofrido. O que eu observo há muito tempo, as pessoas sofrem demais com o INSS. Sofrem muito com tudo que se refere ao INSS. Claro que eu entendo que tem que haver uma segurança no que se refere à fraude, mas é um sofrimento muito grande. Eu fico imaginando se não daria para simplificar mais isso, facilitar mais a vida do povo, que é um povo carente, que precisa desses benefícios, que precisa dessa atenção, que precisa dessa reação imediata. Será que não dá para entender? Não tem um filho de Deus lá que mude essa estrutura, essa questão estrutural. É muita burocracia. Ah, mas Serginho, tem a preocupação. Tem a preocupação. Faça uso de tecnologia e tudo mais com relação à fraude, mas ajuda mais o povo. Facilita mais, está lá o Marcos esperando em 2019, gente do céu. Melhorar esse negócio do INSS, até quando que a gente vai falar, e não resolve, não facilita a vida desse pessoal?